dizem que o Hospital Valfredo Gurgel não realiza nenhuma cirurgia. Isso porque os pacientes que deveriam estar na UTI estão internados nos centros cirúrgicos. Motoristas do aplicativo Uber são multados na capital antes mesmo da regulamentação do serviço ser votada na Câmara de Vereadores. Delegados, agentes, escrivães e servidores do ITEP fazem paralisação de 24 horas em todo o estado. Em menos de 15 dias, a mesma agência dos Correios é alvo dos bandidos pela segunda vez no município de Campo Grande. E olha só esses dois rapazes em um cruzamento da capital. Eles estão pedindo, mas não pense que é dinheiro. Eles querem mesmo é um emprego. O RNTV Primeira Edição está no ar. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde para você. O maior hospital público do estado, referência em politrauma, não está fazendo nenhum tipo de cirurgia desde as 7 horas da noite de ontem, Emily. É que as salas de cirurgias estão ocupadas com pacientes que deveriam estar em leitos de UTI. Mas como os leitos de UTI estão lotados, esses pacientes ficam nas salas cirúrgicas. E é justamente aí que está o problema. Quem precisa de cirurgia, só com muita fé. As fotos mostram 5 salas de cirurgia ocupadas, com pacientes recém-operados, todos em situação grave, esperando vagas na UTI do Hospital Valfredo Gurgel. O lugar não é o adequado, mas a transferência para outra sala, que não seja de UTI, é arriscada. Esses pacientes que estão em sala de cirurgia desde ontem, a última cirurgia realizada no centro cirúrgico foi às 19 horas, são pacientes graves, pacientes de cirurgias de neurocirurgia, cirurgia de crânio e pacientes de cirurgia geral. Estão em ventilação mecânica, eles precisam de um leito de UTI com suporte de ventilador, de respirador artificial. Então ele só pode ser removido da sala direto para um leito de UTI, ele não pode ficar em uma enfermaria ou em outro local que não seja com esse suporte avançado de UTI. O centro cirúrgico do Hospital Valfredo Gurgel tem 6 salas de cirurgia. 5 estão ocupadas e uma não pode ser usada. Está desativada por falta de equipamentos, mas também está sendo usada como leito para pacientes em recuperação. Outro problema é que enquanto as salas de cirurgia estão sendo usadas como leitos, nenhum paciente pode ser operado. Segundo o servidor, a última cirurgia foi ontem às 7 horas da noite. O paciente que não consegue transferência para outro hospital tem que esperar, independente da gravidade do caso. Já existem pacientes aqui embaixo, no pronto-socorro, aguardando cirurgia desde ontem à noite. Temos informação de paciente com trauma de crânio, que chegou numa escala de Glasgow 10, que é um nível de consciência, que já rebaixou, que está praticamente num coma. E também pacientes de ferimento por arma de fogo, que já deveria ter ido para outro hospital para se operar e até agora não foi. O Hospital Valfredo Gurgel tem 38 leitos de UTI adulta, além de 9 salas de recuperação que podem funcionar como unidades de terapia intensiva. Um dos pacientes que estão na sala de cirurgia espera uma vaga na UTI desde ontem de manhã. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde. Em nota, a CESAP disse que as cirurgias não podem acontecer porque nas salas do centro cirúrgico existem pacientes que já foram operados, mas precisam de leitos com respiradores e monitores, no caso, os leitos de UTI. E como os leitos de UTI estão lotados, não há o que fazer. Isso a gente viu e mostrou na reportagem. O que a gente espera da Secretaria é uma resposta sobre como é que vai ficar a situação dessas pessoas, porque você tem no maior hospital público do estado a impossibilidade de se fazer qualquer cirurgia. O porquê que isso está acontecendo a gente já entendeu, mostrou na reportagem. Agora, o que é que vai ser feito para resolver essa situação, porque alguma coisa tem que ser feita, é o que a gente espera da CESAP, que disse ainda que a retomada das cirurgias vai depender da transferência desses pacientes que estão nas salas cirúrgicas para leitos de UTI. Que leitos de UTI se estão todos lotados? É essa a pergunta que a gente faz e que infelizmente ficou sem resposta. No final das contas não respondeu nada, né? Gente, mudando de assunto, na madrugada de hoje, bandidos explodiram o cofre da agência dos Correios do município de Campo Grande, fica no oeste potiguar. Foi a segunda ação em menos de 15 dias. Bora conversar então com a Ivanúcia Lopes, porque parece que esse tipo de crime aqui no Rio Grande do Norte, Ivanúcia, não tem mais fim, né? Boa tarde para você.
Boa tarde para você, Maxwell, para todo mundo que está acompanhando o RNTV Primeira Edição. Pois é, a gente tem noticiado muitas vezes aqui nos nossos telejornais, né, e os bandidos cada vez mais ousados. Em Campo Grande, o fato aconteceu na madrugada de hoje, por volta das 2 horas da manhã. De acordo com a população, os bandidos chegaram na cidade em um veículo do tipo caminhonete e chegaram atirando para todos os lados. Inclusive, o fórum do município foi atingido. Quando a Polícia Militar chegou na agência dos Correios, já encontrou a agência, né, já encontrou o cofre aberto e vazio. Ainda não há informações sobre quantos homens participaram dessa ação criminosa, nem sobre a quantia levada por eles. O que se sabe é que eles conseguiram fugir e a polícia está à procura desses criminosos. Eles provavelmente tenham fugido no mesmo veículo que entraram na cidade, um veículo do tipo caminhonete. Agora, olha só, no dia 5 de outubro, né, há 15 dias, bandidos tentaram assaltar essa que fica no município de Campo Grande, no oeste do estado. O fato também aconteceu na madrugada, por volta das 2 horas da manhã. Os bandidos chegaram em 2 veículos e aí conseguiram entrar na agência depois de explodir a porta, mas não conseguiram levar o cofre. Dessa vez eles não levaram nada, mas também fugiram. E até agora a polícia não tem notícias, né, informações ou identificação desses criminosos também, viu, Maxwell? Com você. Como sempre, né, Ivanúcia? Até porque fica difícil, porque o efetivo é pequeno no interior do estado, aí expõe uma certa fragilidade também da estrutura da polícia como um todo. Obrigado pela participação, boa tarde para você. A gente vai voltar a falar agora da novela do Uber. O aplicativo começou a funcionar em Natal em agosto. Inicialmente foi proibido pela prefeitura, vocês devem estar lembrados. Motoristas foram multados e tiveram seus carros recolhidos. 3 dias depois, o município suspendeu essa orientação aos fiscais e o serviço voltou a funcionar normalmente. Agora, os motoristas que prestam serviço com o aplicativo aqui em Natal reclamam que estão sendo multados por agentes da Secretaria de Trânsito. Segundo o auto de infração da STTU, o motivo da notificação foi o transporte remunerado de passageiros sem licenciamento. Eram quase 9 horas da noite. O motorista do Uber estava deixando um casal de turistas nesse restaurante aqui em Ponta Negra quando foi abordado por 3 agentes da Secretaria de Trânsito. Eles pediram o documento do carro, disseram que iam notificar o motorista e que estavam apenas cumprindo ordens. A nossa grande maioria de passageiros são turistas, né? Então, assim, até eles ficam constrangidos, tem que descer antes de um ponto que ele queira ficar, para que ele não seja hostilizado, entendeu? E eles entendem da melhor forma possível, infelizmente estão entendendo, mas só quem perde é o turismo e a imagem da cidade, né? O motorista preferiu não se identificar, disse que depois da abordagem ficou com medo de aceitar outras corridas e ser multado mais uma vez. Se a prefeitura pediu para parar, estão notificando, então vamos parar. Ainda segundo o motorista do aplicativo, outros colegas que também fazem corridas pelo Uber foram multados ontem no mesmo lugar, como mostra esse vídeo gravado por um motorista enquanto o colega dele era multado. A imagem é escura, mas dá para ver o restaurante ao fundo. No vídeo, os agentes de trânsito da STTU dizem que o carro não vai ser apreendido e que a decisão de notificar partiu da prefeitura. Vocês estão rebocando os carros também, amigo? Não. No vídeo, o motorista do Uber diz para os agentes que ficou desempregado e que estava há 5 dias trabalhando pelo aplicativo. A multa foi de quase R$90. Eu estou desempregado há 7 meses. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da STTU, que prometeu encaminhar uma nota à nossa redação, mas até agora, infelizmente, a gente vai ficar devendo essa resposta, porque até agora a nota da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, da STTU, não chegou para a gente. Nós entramos em contato também com o Ministério Público. O promotor de defesa do consumidor, Leonardo Cartacho, disse que avalia a possibilidade de tomar alguma medida caso as multas continuem a ser aplicadas. Hoje pela manhã, o promotor se reuniu com motoristas do Uber e, neste momento, ele faz uma outra reunião, dessa vez com representantes da STTU, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, para tratar sobre esse assunto. A reunião não é aberta à imprensa, mas nós vamos acompanhar esse assunto para trazer as novidades para você. Lembrando, em relação ao Uber, que existem pelo menos 2 projetos de regulamentação desse serviço que estão na Câmara Municipal e foram retirados com a promessa de que só voltariam a ser discutidos na Câmara dos
depois das eleições. Aí, de repente, a STTU amanhece multando os carros do Uber, sem que esse projeto tenha sido discutido, votado na Câmara dos Vereadores aqui no município de Natal, para regulamentar ou não esse serviço que já está funcionando há mais de um mês aqui em Natal. E aí vem mais um capítulo dessa novela. Parece uma novela, né? Essa história do Uber. Desde que chegou aqui, na verdade, em cada capital que o Uber vai se instalando, gera essa desavença, vamos dizer assim, entre taxistas, entre a categoria do Uber e agora a STTU que está entrando também, notificando esses carros, mas a gente também, como a gente disse... Sem que o projeto seja discutido na Câmara, é bom a gente deixar isso bem claro, porque existe esse projeto de lei da Prefeitura que está por lá, então vamos esperar, vamos continuar acompanhando, como a gente falou, para ver como é que vai acabar essa novela toda, né? E a STTU, ainda há tempo de enviar nota, a gente está aberto aqui o espaço para a STTU se pronunciar sobre o caso, como a gente disse agora há pouco, a STTU disse que ia enviar uma nota para a nossa redação, só que até agora não chegou. E agora a gente volta a falar sobre a situação no maior hospital público aqui do estado. A gente vai conversar ao vivo com Juliane Barreto, ela está lá no Valfredo Gugel para saber quando essas cirurgias voltam a acontecer, se é que existe um prazo, né, Juliane? Porque a gente perguntou para a Secretaria de Saúde do Estado e esse prazo não veio. A resposta foi: quando os pacientes puderem sair, as salas cirúrgicas vão ser desocupadas. Pacientes que estão nas salas cirúrgicas, lembrando, por falta de leito de UTI. É sempre uma bola de neve e sempre sobra para o Valfredo Gugel, que a gente sabe que é um hospital que recebe todo mundo e que trabalha no limite da própria estrutura, tanto de profissional como estrutura física de material, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Emily. Boa tarde a todos. Uma situação muito preocupante. Nenhum paciente que chegar agora no Hospital Valfredo Gugel precisando de uma cirurgia pode ser operado. Isso está acontecendo desde ontem à noite, desde as 7 horas da noite, quando as cirurgias foram suspensas. Por quê? Não tem sala para realizar cirurgias. A sala até tem, está equipada, tem profissionais, mas as salas estão ocupadas com pacientes que também precisam aí de um cuidado especial, porque teriam que ir para uma UTI e não tem vagas. Os pacientes que estão chegando aqui no hospital desde ontem à noite estão tendo que aguardar uma cirurgia ou são encaminhados para outras unidades, como o Hospital Deoclésio Marques em Parnamirim ou o Hospital Santa Catarina na Zona Norte de Natal. Acontece que nem sempre tem vaga suficiente também nesses outros hospitais para a realização dessas cirurgias. Eu conversei com um enfermeiro pela manhã, que me contou que ontem, por exemplo, chegou um paciente baleado no tórax e ele teve que aguardar uma cirurgia durante a noite toda aqui no Hospital Valfredo Gugel. Só hoje de manhã foi transferido para o Hospital Santa Catarina, quando realmente surgiu uma vaga. Eu estou aqui com a diretora do Hospital Valfredo Gugel, doutora Fátima Pinheiro. Boa tarde, diretora. Obrigada por conversar com a gente. A situação é essa. Quem precisa de cirurgia, se não conseguir vaga em outro hospital, fica aqui no hospital esperando. A situação do hospital não é de hoje, ela vem há alguns dias, desde a época que a ortopedia do estado parou e, infelizmente, apesar de ter recomeçado, a quantidade de cirurgia que está sendo levada para fora não está dando evasão ao que está acontecendo, uma vez que, assim, sai 6 pacientes para o Hospital Memorial ou 2 para a Clínica Paulo Gugel e entra 30, 40 pacientes por dia dentro desse hospital, ocupando todos os... Com isso, o que acontece? Nem os pacientes da UTI de alta, eles podem subir quando estão de alta para os andares, porque não existe aonde colocar esses pacientes. Então, com isso, os pacientes são operados e ficam em base quando deveriam ir para dentro de uma UTI. E, como eu já falei, não vão para os da UTI, não saem porque não tem vaga. É uma situação muito crítica, muito preocupante, uma situação de estresse muito grande nesse hospital. Desde ontem à noite a gente não consegue resolver essa situação, os médicos ligando o tempo inteiro, uma situação muito grave, paciente chegando tendo que ficar aguardando cirurgia, porque não tem como entrar em sala, porque as salas estão ocupadas, e os demais hospitais sem condição também de receber. Porque, infelizmente, ou felizmente, esse é o hospital mais complexo. E é para que vem um doente mais grave? Os demais hospitais são mais limitados por todas as especialidades. O Maxwell quer fazer uma pergunta do estúdio, pois não, Maxwell? Juliana, aproveitando que você está com a diretora aí, pergunta para a doutora como é que está a situação. A gente já sabe que é um problema de superlotação. Quantos pacientes tem no Valfredo Gugel hoje? Só para a gente ter uma ideia.
Doutora, quantos pacientes tem hoje no Hospital Valfredo Gurgel? Olha, assim, só da ortopedia tem 173 pacientes aguardando cirurgia, com pacientes há mais de 2 meses ocupando salas, certo? A demanda de ortopedia, eu continuo falando isso, que eu acho que é o que está mais impactando nessa situação atual. A demanda da ortopedia em casa é muito grande. E assim, tem um termo aí onde o Ministério Público exigiu que as coisas sejam... os pacientes vão ser chamados de acordo com o tempo da fratura. Então tem pacientes em casa mais antigos do que dentro do Valfredo, em Mossoró, em Pau dos Ferros. E como tem que seguir essa sequência, os que estão aqui dentro do Valfredo, que muitas vezes são os que chegaram recente, ficam ocupando leitos. Então, 173 pacientes, só da ortopedia ocupando leito. O hospital tem 284 leitos, certo? 45 leitos de UTI, todos ocupados com doente grave. A senhora falou agora, né, que o Valfredo Gurgel tem 45 leitos de UTI, é quase metade da quantidade de leitos de UTI de todo o estado. Eu estava conversando com os médicos aqui do hospital, eles me falaram que é uma quantidade até maior do que a recomendada pela Organização Mundial de Saúde para um hospital desse porte, mas a demanda é realmente muito grande. A quantidade de pacientes que chegam aqui, que precisam de atendimento, é muito grande. Com 284 leitos, o hospital deveria ter 28 leitos de UTI. E temos 45, realmente acima do que é recomendado. E mesmo assim, vivem todos ocupados ou saem. Muitos pacientes ocupam leito depois que um morre, porque são doentes extremamente graves nesse hospital. Então, essa situação é muito crítica. Os colegas têm pedido apoio do CRM. A gente está aqui o tempo inteiro ligando para o SAMU, que é a autoridade sanitária, que o SAMU abra outras portas, coloque o paciente em outras portas, porque, infelizmente, eu acho que está no consciente coletivo de todas as pessoas que esse hospital é o único e é o que deve receber toda a demanda do Estado. Alguma coisa tem que ser feita lá fora. Autoridades precisam olharem para esse hospital de forma diferenciada e abrir outras portas e não está fechando portas. Doutora Emily, tem também uma pergunta do estúdio, pois não, Emily? Não, Juliane, isso que a doutora falou é muito grave, é muito sério, faz muito tempo que a gente fala aqui, ninguém investe em saúde em município nenhum e sobra tudo para o Valfredo Gurgel, que é um excelente hospital. O problema é que ele não dá conta de receber todo o estado. Eu queria que você perguntasse para ela, Juliane, porque a gente... Aqui, vendo a situação como essa, a gente fica chocado, a gente fica revoltado, indignado, porque é subhumano, é desrespeitoso você imaginar que você tem um parente, um filho, uma mãe numa situação como essa, baleado e ter que esperar a noite inteira por uma cirurgia para ser transferido para um hospital. Imagina, então, para quem trabalha aí dentro, como é que é ver essa situação tão subhumana, tão revoltante, né? Porque a gente que está de fora volta e trabalhar nessas condições também, com certeza, não é fácil para profissional nenhum aí dentro, né? Doutora, para a gente que está acompanhando de fora, acompanhando diariamente, fazendo reportagens, mas vendo de fora, já é difícil, já choca. Imagina quem passa o dia a dia aqui, trabalhando e, às vezes, não podendo fazer nada para que esse paciente aí seja atendido. Olha, a situação em que vive os funcionários do Valfredo Gurgel, o estresse é muito grande em todas as categorias, certo? Desde o médico ao técnico de enfermagem, principalmente o técnico de enfermagem, é uma categoria que sofre. O índice de atestado nesse hospital é muito grande, o índice de adoecimento é absurdo, doentes funcionários com problema psicológico mesmo, por ver essa demanda, ver as pessoas morrerem, um índice de mortalidade muito alto e não poder fazer nada. Então o adoecimento é muito grande. O técnico de enfermagem realmente é a categoria extremamente sofrida, porque é um funcionário tomando conta de 18, 20 pacientes. Isso é desumano, certo? Então, assim, mais uma vez eu peço apoio, que olhem para isso, que os interiores, os hospitais do interior façam alguma coisa, parem de mandar todos os pacientes para aqui para o Valfredo Gurgel, que receba a nossa demanda de retaguarda quando a gente pede, porque é outro problema que a gente tem, quando o paciente está estável, que esse é um hospital de urgência e emergência. Quando
gente estabiliza, o paciente pode ser encaminhado de volta para o seu hospital de origem, mas eles se recusam a receber, dizendo que estão sem médico, dizendo que estão sem medicamentos, e esses pacientes ficam crônicos dentro desse hospital também, que é outra categoria que ocupa muito o leito Valfredo Gurgel, são pacientes crônicos, principalmente da neurocirurgia e da neurologia, pacientes portadores de tumor que não deveriam estar aqui, pacientes com AVC sequelados que não deveriam estar dentro desse hospital, ocupando o leito, e o paciente agudo sofrendo sequência de ficar numa maca, com risco de queda, com risco de escara e aumentando isso em mortalidade e piorando a assistência pela superlotação. Obrigada, doutora Fátima, pela entrevista. Fazendo um apelo às secretarias de saúde dos municípios também. Eu estou aqui também, Maxwell e Emily, com o presidente do Conselho Regional de Medicina, Marcos Lima de Freitas, porque o Conselho Regional de Medicina realizou uma vistoria hoje pela manhã aqui no hospital, né, para confirmar realmente essa situação que está acontecendo no centro cirúrgico e também que é consequência do que está acontecendo no setor aí na UTI do hospital. Doutor, é risco os pacientes que estão aguardando cirurgia e também para os pacientes que estão ali de forma inadequada na sala de cirurgia e deveriam estar no leito de UTI. Isso, nós tivemos uma audiência com o governador há 3 meses, onde apresentamos exatamente isso que ocorre hoje, ou seja, essa situação de superlotação que leva à impossibilidade do médico de atuar, ou seja, você tem um paciente que precisa de uma cirurgia de urgência e o centro cirúrgico não tem disponibilidade de sala, porque está ocupado pela superlotação. Isso nós apresentamos há 3 meses atrás numa audiência com o governador e solicitamos uma operação de guerra, ou seja, a situação em que nós nos encontramos hoje é exatamente uma situação de um campo de guerra, ou seja, os pacientes precisando ser operados, os médicos estão aqui presentes, de plantão, como falou a doutora Fátima, não só a classe médica, mas também todos os profissionais que aqui trabalham presenciam essas situações e isso é muito difícil da gente assimilar do ponto de vista emocional, né? Mas estão aqui presentes e ontem à noite recebi várias mensagens de colegas preocupados com a situação, preocupados com os pacientes, preocupados com a situação em que se encontra o hospital e cobramos mais uma vez do governador que ele atue da mesma forma como ele atuou naquela questão da crise da insegurança, que ele tenha aquele atitude de impacto para que se resolva de uma forma mais rápida, principalmente essa situação mais essencial. Sabemos que tem questões que vão exigir mais tempo, médio e longo prazo, mas as questões mais imediatas, como essa de o médico não poder trabalhar porque o centro cirúrgico está ocupado, porque tem uma superlotação no hospital, isso tem que ser resolvido de forma imediata. Eu espero que o governador se sensibilize com essa situação. Vocês vieram aqui fazer também essa vistoria, não só para confirmar, mas também para propor soluções, também, né? Trabalhar em conjunto, propor soluções, porque os médicos estão aqui, sabem como funciona tudo. E qual seria a solução? Por exemplo, para a falta de vaga de UTI, que os pacientes estão aqui na sala de cirurgia porque não tem vaga na UTI, nem aqui no hospital e nem em outros hospitais. E são leitos caros aí também para serem mantidos. Qual seria aí uma solução, de repente, de urgência? Seria a contratação de leitos em hospitais privados? O que é que o Conselho sugere? Olha, nós não somos gestores. Nós apenas fiscalizamos, encontramos as dificuldades e apresentamos essas dificuldades, mas nós visitamos o Hospital da Polícia. O Hospital da Polícia é um hospital que tem uma estrutura quase pronta, com 10 leitos de UTI de adulto, 10 leitos de UTI pediátrica, 7 salas de centro cirúrgico e mais leitos de internação. Esse hospital fica aqui a poucos quilômetros do Valfredo Gurgel. Se ele completar essa reforma, já tem inclusive os equipamentos, ele começando a funcionar, ele servirá de retaguarda para o hospital. Então, pacientes como esse, que o centro cirúrgico está ocupado, ele pode ser transferido de imediato para o Hospital da Polícia Militar e lá, como tem 7 salas de centro cirúrgico, ser operado lá. Então, isso nós apresentamos há 3 meses atrás, isso como uma solução também, né, é uma coisa bem lógica, é um hospital do Estado, ou seja, sabemos que é um hospital da Secretaria de Segurança, mas que ele presta serviço ao Estado e a maior parte dos pacientes que vão para ali não são militares, são pacientes do SUS, então ele serviria como retaguarda. Fora isso, logicamente, numa situação emergencial como essa, você tem que procurar leitos em todos os lugares, seja na rede pública, seja na rede privada. Ou seja, tem que se fazer alguma coisa. É inadmissível que se chegue a essa situação. O paciente precisando, ele está perdendo tempo, o resultado, com certeza haverá maus resultados, não só para ele, mas também para aquele que está, digamos que, em um lugar inadequado. Você falou muito bem.
Obrigada, doutor, pela entrevista. Marcos Lima de Freitas, presidente do Conselho Regional de Medicina. Emily, então a gente mostrando aí a situação dos pacientes, a preocupação dos profissionais e também aí os profissionais propondo soluções. Obrigada, doutora, mais uma vez por conversar com a gente nesse momento aí muito difícil, principalmente para os profissionais que estão aqui trabalhando todos os dias e vendo aí os pacientes chegando sem o atendimento adequado. É com vocês, Emily e Maxwell. Obrigada, Juliane. Mais difícil ainda para o paciente que precisa de uma cirurgia e simplesmente não tem onde ser feita essa cirurgia. A gente está repetindo aqui porque é muito revoltante, é um problema crônico, não é de hoje. Esse problema está acontecendo hoje, mas é resultado de uma série de problemas que vêm de longa data, principalmente com essa história de que o município praticamente nenhum investe em saúde. Então, o que é que acontece? Joga todo mundo. Se você passar uma manhã na frente do Valfredo Gurgel, você vai ver, conta a quantidade de ambulâncias que chegam do interior. Estou mentindo? Foi lá quantas vezes? A gente entra e sai de lá até doente, Chega sabia? direto a ambulância do interior do estado porque não tem assistência à saúde no interior, joga tudo para o Valfredo Gurgel. O Valfredo é um excelente hospital, só que não dá conta de receber tanta gente, a demanda é muito grande. Então fica o nosso apelo também, porque é uma questão de saúde que foi apontada aí numa última pesquisa que a gente fez aqui como o principal problema enfrentado pela população. Por acaso, é por isso, por situações como essas que a gente está vendo aqui, que a gente mostrou aqui, situação como essa, que a saúde é o principal problema enfrentado pela população. Quem tem saúde privada ainda escapa, mas quem depende da saúde pública tem que se sujeitar a isso. Então fica o apelo. A gente também está aberto aqui a ouvir, porque infelizmente a resposta da Secretaria Estadual de Saúde não respondeu nenhuma das nossas questões, principalmente em relação ao prazo. Eu vou até repetir o que a ZAP disse, que a retomada das cirurgias vai depender da transferência desses pacientes que estão nas salas cirúrgicas para leitos de UTI, ou seja, não respondeu nada diante do absurdo. Então, a gente continua aberto aqui para uma resposta que possa pelo menos dar um acalento, né, um conforto a quem está nessa luta aí para sobreviver. Agora a gente muda de assunto para falar dos delegados, agentes e escrivãs e servidores do ITEP que estão fazendo uma paralisação durante todo o dia de hoje por causa do atraso nos salários. Alguns serviços estão suspensos. O ITEP, por exemplo, não está emitindo carteira de identidade e nas delegacias de plantão não está sendo feito o boletim de ocorrência. A paralisação começou às 0 horas desta terça-feira. Ela acontece na capital e também no interior do Rio Grande do Norte. Hoje, apenas 30% dos servidores da Polícia Civil, do ITEP e da Secretaria da Segurança do Estado estão trabalhando. Por causa disso, alguns serviços estão sem funcionar. A Polícia Civil hoje estará funcionando em Natal, na capital, as 2 plantões, exclusivamente para lavratura de flagrante. Boletins de ocorrência não serão emitidos nas plantões, só flagrante delito. No interior do estado, as regionais funcionarão em regime de plantão, também só para o registro de flagrante delito, nada de boletim de ocorrência. Já o ITEP funcionará tão somente 30% na questão do recolhimento de corpos e necrópsia. Emissão de identidade, emissão de antecedentes criminais, entrega de segunda via de laudo não serão emitidos. A decisão de parar os trabalhos hoje foi tomada na sexta-feira passada. Os servidores foram à governadoria do estado e em seguida fecharam o trânsito da BR-101. Depois disso, o grupo foi recebido pelo governador Robson Faria, mas eles não chegaram a um acordo sobre a data do pagamento do salário. A paralisação deve terminar à meia-noite. E nesse momento os servidores estão na Assembleia Legislativa, então bora para lá conversar com o Ítalo de Lucena, que tem os detalhes para a gente. Ítalo, muito boa tarde para você. Oi, Maxwell, Emily, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no RNTV. É isso mesmo, os servidores da segurança do Estado, de forma geral, estão aqui na Assembleia Legislativa. A gente pode ver que eles estão reunidos aqui no plenário, vendo uma sessão, acompanhando uma sessão, onde os deputados também falam sobre a causa deles. Estão aqui policiais civis e eles estão também lá do outro lado, onde a gente pode observar, com o apoio também do pessoal da ADEPOL, os delegados aqui do Estado e também o pessoal que é escrivão da Polícia Civil. Os deputados estão aqui, estão discussando, alguns a favor deles também, e é o seguinte, os policiais e servidores do ITEP, também da CESED, deflagraram uma paralisação de 24 horas que
acontece durante toda essa terça-feira e hoje pela manhã fizeram uma caminhada em protesto contra os atrasos salariais. As categorias saíram lá da sede do Simpol e caminharam até a frente da Assembleia Legislativa, onde ficaram reunidas. Depois estiveram aqui dentro da Assembleia e estão combinando aqui mais algumas ações que devem acontecer durante o dia de hoje e ao longo dessa semana. Eles vieram para cá e cobraram o apoio dos deputados para reforçar essa cobrança mesmo junto ao governo do estado por um pagamento salarial em dia. O grupo está aqui acompanhando essa sessão desde umas 9 horas da manhã, eles fizeram uma reunião lá na sede do Simpol, depois vieram em caminhada aqui para a Assembleia Legislativa, no centro da cidade, na Cidade Alta, e a gente continua acompanhando o que vai acontecendo isso aqui. Mais detalhes a gente mostra no RNTV segunda edição. Emily Maxwell, é com vocês. Obrigado, Ítalo, pelas suas informações. Boa tarde, bom trabalho para você aí. E o governo do estado divulgou agora, no fim da manhã, que vai pagar em 2 parcelas os salários dos mais de 10 mil servidores que recebem acima de R$5 mil. Na próxima sexta-feira, esses servidores vão receber uma parcela de R$5 mil. E a segunda parcela, com o restante do salário, será paga no dia 29 de outubro. Esses salários de quem recebe acima de R$5 mil representam quase 95 milhões de reais. Segundo o secretário de Planejamento e Finanças do Estado, Gustavo Nogueira, o governo conclui a folha de pagamento de setembro com expectativas de que, em novembro, as receitas do Estado melhorem. E no próximo bloco tem campeão olímpico no RNTV. Vai ter papo olímpico com Alisson Ceruti, medalhista de ouro na final do vôlei de praia da Olimpíada Rio 2016. Ele já está aqui, daqui a pouquinho a gente volta para conversar com ele. E você vai ver 2 amigos que cansaram de esperar. Eles estão procurando emprego e foram para as ruas. Eles chamam a atenção dos motoristas e pedem uma oportunidade de trabalho. Agora são 12 horas e 28 minutos e o RNTV volta já já.